Fala galera, nós aqui de novo trazendo mais um conteúdo para vocês sobre Swift, nessa parte básica da linguagem, e as coisas estão ficando cada vez mais interessantes. E aí nesse vídeo de hoje a gente vai trazer um conteúdo extremamente importante para qualquer sistema, aplicativo, software de linha de comando que você vai fazer, qualquer coisa. É um conteúdo muito importante. E esse conteúdo é declarações condicionais, né? Ou mais formalmente conhecido como estruturas de controle, né? Aí para o nosso algoritmo, nosso código, nosso aplicativo tomar decisões dependendo dos dados e as operações lógicas envolvidas. E aí, né, vou convidar aí o Iago para estar falando aqui para a gente sobre o tipo de declaração condicional e estrutura de controle mais simples e talvez uma das mais importantes, que é o if. Vai que é tua, Iagão. Bora lá, galera. Como o Matheusão bem falou, né? As estruturas de controle, elas estão muito ligadas a uma condicional, né? Que a partir dessa condicional vai ser executado ou não um bloco de código, né? Ela muda o fluxo do nosso código dependendo dessa condicional. Então, por exemplo, no if, a gente tem primeiro, a gente declara, né, com a palavra-chave if, que a gente já vem usando aqui durante essas aulas do curso, né, a gente não deixou passar. E a gente coloca uma condicional, né, depois desse if, a gente pode colocar, por exemplo, se 2 for maior do que 5, por exemplo. E aí, após isso, né, a gente abre o nosso bloco de código, certo? Então, essa é a lógica da estrutura if, certo? Vou mostrar aqui um exemplo, né, de fato implementado aqui para vocês. A gente tem um time, né, o score do time 1, que é 7, e o score do time 2, que é 6, né? Cada time tem a sua pontuação. Aqui a gente tem um bloco if, né, ó. Se o score do time 1 for maior do que o score do time 2, eu vou fazer esse print aqui, ó. Time 1 é o ganhador, né? Time 1 ganhou a partida, certo? Então, tipo, essa é a estrutura básica do bloco if. Beleza, cara, esse exemplo é sensacional. E aí, Iagão, o que que acontece? Eu pensei, né, imaginei aqui esse exemplo em um aplicativo, por exemplo, né, onde a gente tem que fornecer ali, depois do jogo, né, o feedback para o usuário final, né, para dizer, pô, quem foi que ganhou, o time 1 ganhou, o time 2 ganhou, saiu empate, enfim, dentro de todas as possibilidades, fornecer um feedback para ele. Se a gente executar esse código aí, bacana, né? O usuário não vai ficar no limbo. A gente vai ver que realmente ali o time 1 foi o campeão. Mas, cara, e se o time 2 ganhar? O que acontece? O usuário está ficando no limbo? E se sim, como que a gente faz para resolver esse problema? Boa, mano. Vamos lá. Se a gente executar esse código, né, o usuário vai ter um retorno, né? Porque, de fato, o score do time 1 ele é maior do que o score do time 6, do time 2. Mas se isso não acontecer, o nosso usuário vai ficar perdido, né, sem resposta, porque não vai printar nada, ele não vai passar nessa condicional e logicamente vai seguir o fluxo do código e o fluxo do código não tem suporte para esse caso de uso, né? Para esse caso, para essa situação. Como que a gente, né, como que a gente programa, né, se programa para essa situação e mostra uma resposta, né, para o nosso usuário, né, de acordo com o resultado. Existe o else, né, que ele vem depois do if, né, que na tradução é o se não. Então, se isso acontecer, ele vai printar isso daqui para a gente no console. Se não, aí no se não, a gente pode printar alguma coisa aqui, por exemplo, print. Eu vou printar que caiu aqui, nosso debug aqui improvisado. Ele vai cair aqui, ele printou, caiu aqui, certo? Então aqui no else, a gente pode fazer uma lógica para saber se o time 2
ele foi maior, ele foi, se ele ganhou a partida, né? Então, dentro do else, eu posso fazer de duas maneiras, né? Eu posso colocar um if dentro do else, né? O Swift me permite, né? Eu posso fazer o inverso do que eu fiz aqui em cima, né? Se o time 2 ele for maior do que o time um, né? O score do time 2 for maior do que o score do time um, e aí eu posso printar aqui, certo? Ele vai, ele vai funcionar. Agora, quando o time 2 ganha, ele printa pra gente, ó. O time 2 ganhou, certo? Funciona. Só que existe uma maneira mais reduzida de eu fazer isso, né? Que é pegar esse if aqui e colocar ele imediatamente após o else, né? E aí eu não preciso abrir outro bloco de código, né? Ele vai fazer tudo dentro do código que seria do else, certo? Respondeu a pergunta, Perfeito. Matheusão? Cara, quero sim, mano. Entendi, né? A gente já tá mapeando o cenário que o time um vence, o cenário que o time 2 vence, só que tem mais um cenário que a gente não tá mapeando, né? Por exemplo, se esse jogo aí sair empate, o usuário vai ficar no limbo, né? Como que a gente faz aí para resolver esse problema no nosso código? Boa. Vamos lá para esse cenário, né? Esse cenário de uso para ver como que o nosso código ele está se comportando. Por exemplo, se o score do time 2 for igual ao score do time um, a, de fato, o nosso usuário não tem nenhum retorno, né? A gente não mapeou esse caso. Mas para mapear esse caso, ele é bem simples, né? Porque fora essas duas opções, ele é assim o restante que acontece, né? Então, se o time um não ganhar e o time 2 não ganhar, é porque, consequentemente, teve um empate. Então, a gente só precisa adicionar um else aqui para ele verificar essa terceira possibilidade, né? Pô, é sensacional, cara. Aí ficou um código bem legível, né? Pequeno, bacana demais. E aí, nesse caso, Matheusão, a gente tem um mapeamento de cenário aí de empate. Muito legal. Então a gente usou aí o if, né? Começou com simples, depois usou if else, depois usou if else e conseguiu mapear todos os cenários, né? De feedback ali no final de um jogo, por exemplo, cara. Magnífico. Para a gente dar continuidade aqui, Agão, o próximo tópico que eu queria que você falasse para a galera, né? Trazer um exemplo e mostrar como é que funciona é o operador ternário, né? Ele é muito utilizado, principalmente se repetindo mais uma vez, para evitar verbosidade nos nossos códigos, né? Então, eu queria que você trouxesse um exemplo de operador ternário e, pô, explicar aí como é que ele funciona. Show de bola. Vamos lá. Às vezes, galera, antes de passar para o ternário, eu vou mostrar um caso de uso aqui para vocês, certo? Às vezes, a gente tem um valor booleano, né, que a gente quer analisar ele e a partir dele retornar alguma coisa, retornar um string A ou uma string B, por exemplo, certo? Vamos criar aqui, por exemplo, uma constante chamada isValid. Vamos colocar em português, ficar melhor, é válido. A gente tem uma constante chamada é válido, que ela é um valor booleano que eu vou definir que é true, que é verdadeiro, certo? E aí, a partir disso, se for válido, a gente vai ter uma constante aqui chamada, por exemplo, chamada user, certo? Na nossa lógica, se isso daqui for válido, né, vamos fazer com if, né? A gente tem o nosso user que vai ser uma string vazia. Se for válido, o nosso user, né, a gente vai mudar ele, isso aqui é uma variável, a gente vai mudar ele e ele vai ser um admin, certo? Beleza? Se não, o nosso user não vai ser um admin. Ele vai ser, por exemplo, um
um estudante. Supondo que a gente está aqui em um sistema escolar. Ele vai ser um estudante, ele não vai ser um admin, se não for válido. Beleza, esse código aqui ele funciona. Só que ele é muito verboso, né? Ele é muito longo. Tem como a gente fazer isso de uma maneira mais curta, mais abreviada e mais legível, né? Que seria usando esse ternário, né? Quando a gente tem esses blocos pequenos que fazem geralmente uma coisa só, a gente pode usar o ternário. Então, ao invés de fazer esse bloco de if-else, a gente pode dizer que o nosso user, se for válido, né, a gente pode fazer essa comparação aqui usando a interrogação e os dois pontos. Então, isso daqui funciona como um bloco de if-else, onde, se for válido, se isso daqui retornar verdadeiro, ele vai cair logo após a interrogação, né, e vai retornar o que tiver aqui. Então, eu posso retornar, por exemplo, admin. E se não, né, esses dois pontos simbolizam o se não, ele vai retornar estudante. Show? E aí agora a gente não precisa mais desse if else que estava aqui. Se a gente printar aqui o valor de user e comentar isso daqui, né, para não poluir o terminal, ele vai printar aqui admin, porque de fato é válido, eu coloquei true. Se eu coloco false, ele vai cair aqui no meu else, né, que é o student. Show, Matheus? Cara, show demais. Muito bom a abordagem, né? Pô, com o ternário ficou muito mais simples ali. E aí, Agão, outro operador lógico, né? Para a gente fechar esse vídeo aqui com chave de ouro, né? Outra declaração condicional é o switch. Poderia trazer um caso de uso, funcionamento e algum exemplo de código dele aí para a gente? Bora lá. Switch, galera, é uma outra estrutura de controle, né? Onde basicamente eu tenho casos. Ele trabalha com essa abordagem de casos. Então, eu trouxe aqui um exemplo, né, para a gente ver. A cara do switch é essa daqui, né? Eu escrevo switch, a palavra switch, e coloco aqui a variável, né? O valor que eu quero estar fazendo nessa testagem de casos. Né? Eu tenho aqui uma speed, né? Uma velocidade. Eu tenho a variável velocidade, que ela começa aqui com zero, né? Porque a gente vai mudar isso daqui agora. E aí tem um switch, né? Eu faço o switch dessa velocidade e tenho dois casos. O caso onde a minha velocidade é 30 milhão, 30 milhões, 300 milhões. Onde a minha velocidade é 300 milhões. Se ela for 300 milhões, ela vai cair aqui logo abaixo, né? Ela vai fazer o que eu pedi aqui embaixo. No caso, eu estou pedindo para ela printar, que isso daqui é a velocidade da luz, certo? No caso, se ela for 340, eu vou pedir para o meu console printar, que é a velocidade do som, né? E o switch, ele tem essa abordagem de ter o default, né? Se não for nem 300 milhões, se não for nem 340, ele vai printar o quê? Ele vai printar, por exemplo, velocidade desconhecida. Desconhecida. Show? Então, o nosso sistema conhece duas velocidades e se a gente passar uma dessas duas, ele vai printar, que é, mas se não, ele vai printar, olha, não conheço essa velocidade. Então, vamos fazer o teste. Se a gente colocar, por exemplo, esses 300 milhões, nosso sistema ele vai printar aqui. Deixa eu só comentar lá esse print para não poluir o nosso console. Mas ele printou aqui, ó, velocidade da luz, porque eu passei exatamente os 300 milhões. Né? Então ele pegou esses 300 milhões, comparou aqui com esse caso e viu que é verdadeiro. Show de bola? A gente pode passar aqui também o 340, né, para a gente cair nesse segundo caso, né, onde ele printou aqui velocidade do som. Né? E se a gente jogar aqui um valor arbitrário, aleatório, sei lá, 267, ele vai cair no nosso caso default, né? Que por padrão, né, se ele não encontrar nenhum caso, ele vai printar que é uma velocidade desconhecida. Show de bola, Matheus? Cara, show demais. E aí, galera, só reforçando, tem outra estrutura de controle bem utilizada, né, em código Swift, que é o guard.
A gente não vai trazer aqui no vídeo, né, agora, mas a gente vai falar sobre ela e se aprofundar na mesma em vídeos futuros. Mas não se preocupem que tudo sobre guard vai estar no material que a gente vai disponibilizar, beleza, para vocês. E uma coisa que a gente ainda não falou ainda, mas que vai acontecer é o seguinte. Eu e o Iago, a gente sabe que de nada adianta a gente vir aqui falar sobre variáveis e constantes, falar sobre estrutura de controle e todos os controles que a gente já trouxe, se vocês não praticarem. Então, a analogia é com andar de bicicleta. Você pode ver eu e Iago andar de bicicleta 1 milhão, 1 trilhão de vezes. Enquanto você não pegar uma bicicleta e tentar andar, tomar umas quedas, você não vai conseguir aprender de fato. Então, além desse material escrito, né, que sobre cada aula a gente vai disponibilizar também uma lista de exercício utilizando, né, esses conteúdos que a gente está trazendo aqui. Então, estrutura de exercício sobre estruturas de controle, exercício sobre assuntos futuros que a gente vai trazer justamente para que vocês possam praticar, resolver esses exercícios e, de fato, consolidar o aprendizado. Né? Então, essa lista de exercícios é o que vai fazer com que vocês, de fato, consolidem e aprendam de verdade. E aí, agora, eu vou invocar aí o Iago, né, mais uma vez em modo de ataque, para estar encerrando o nosso vídeo e mandando aí solicitações, saudações aí para vocês que estão nos assistindo. Show! Galera, espero de coração, né, que vocês tenham gostado, não só desse vídeo, mas do curso até aqui, né? A gente chegou num ponto onde vocês já sabem uma estrutura de controle e muitos tipos de dados, então agora vocês já conseguem fazer muitos softwares, né, que a gente vai passar como exercício para vocês praticarem, né? É o que o Matheus falou, a prática, sim, é o mais importante no processo de aprendizado da programação. Então, galera, espero que vocês deixem um like e comentem aqui no vídeo e se inscrevam aqui no canal também para mais conteúdos como esse, tá certo? E é isso. Um abraço, até a próxima. Valeu, pessoal. Tamo junto. É nóis.